Alô, alô, alô. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Boas-vindas ao pessoal novo. Um monte de gente first time aí. Então, boas-vindas. Espero que curtam a live. É, Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo de boa? Boa noite, boa noite. Então, ahn, eu queria, antes de eu começar a falar bobagem, estamos aqui com a nossa voz da consciência. Sou eu? Aê! Boa noite. Aí, seguinte, eu queria falar uns pensamentos antes da gente começar. Primeiro, eu queria pedir desculpa por eu não estar conseguindo fazer o tema das lives com antecedência, mas a coisa anda pegada aqui pro meu lado, então não tô conseguindo organizar as lives do jeito que eu gostaria. Então, eu peço desculpa, eu quero voltar a fazer os polls pra gente decidir o tema da live com antecedência, mas eu não sei quando é que eu vou conseguir voltar a ter tempo pra fazer isso. Então eu peço desculpa. Mas assim que a gente tiver a oportunidade, a gente volta a fazer os polls direitinho. Saca? É, Não tem problema, nome de Twitch tá perdoado também. Outra coisa. é, Essa semana a gente teve uma discussão bem interessante na mentoria que eu queria trazer pra vocês aqui rapidinho, porque ela é interessante e sempre que eu posto as lives no YouTube rolam umas perguntas a respeito disso também. Eu queria falar a respeito da importância da gente. Por que que quando eu compartilho referência, eu sempre falo como é que você chega naquela referência, o que que você busca para chegar na referência. Quando o pessoal está começando a ilustrar, é muito comum a gente não saber procurar referência. É, é muito comum a gente não conseguir encontrar a que a gente está procurando. Não tô nem dizendo, tipo, eu tô precisando de uma pose específica, não consigo encontrar essa pose. Não. É mais profundo do que isso. Não sei o que procurar para pintar aquele arbusto. Não sei o que procurar de referência para pintar cabelo de anime. Não sei o que procurar, sabe? Então é mais profundo do que só a pose. Referência é importante pra gente. Ela é realmente importante. Então, o que que eu sugiro para vocês? Quando a gente compartilha a forma como a gente usa para encontrar essas referências, por exemplo, quando vocês vão pintar cabelo de anime, que eu recomendo procurar Kotobukiya Prototype, protótipo da Kotobukiya, é porque você vai ver as estátuas de anime sem o cabelo pintado para vocês verem bem como é que é a forma do cabelo, para vocês conseguirem pintar isso no trabalho de vocês, para vocês terem essa referência de como fica o cabelo sombreado, cabelo de anime sombreado, sacou? Então, toda vez que eu bato nessa tecla, que eu falo como é que a gente faz para chegar nas referências, como que a gente faz para pesquisar, não é só para vocês guardarem link. É para vocês começarem a desenvolver o senso de como que a gente pesquisa essa referência, o que que pode servir de referência para a gente usar o que que a gente pode usar para servir de referência para as nossas ilustrações e como que a gente faz para chegar nelas. Faz sentido isso? É esse mesmo, Zi. Então, só para bater nessa tecla, uma das coisas que a gente quer ensinar aqui para vocês é como pesquisar referência. Não é só entregar a referência de mão beijada, é como pesquisar também, como chegar nas boas referências. Por isso que eu passo tanto search do Google para vocês, tanta busca do Google para vocês. É realmente para a gente chegar e aprender como buscar. E infelizmente vamos todos sofrer coletivamente com inteligência artificial que vai com certeza fludar todas as searches, todas as buscas que a gente podia fazer no Google, sabe? Vai inundar tudo e a gente vai passar por um período em que tudo vai ser inteligência artificial e vamos sofrer juntos. Então, vamos sofrer juntos, já tá encomendado. Dito isso, vamos lá? Hoje eu separei uma estátua pra gente fazer um estudo. A gente vai falar sobre pintura de estátua. Na verdade, não é um tema fixo. A gente pode fazer pergunta e resposta de qualquer coisa. Mas eu vou estar pintando estátua pra vocês. Deixa eu botar o microfone no lugar, peraí. Isso, microfone no lugar. Nós. Vamos fazer nossas perguntas e respostas? Vamos nós. Inclusive, eu queria falar, a estátua que eu escolhi é dessa artista chinesa aqui. A gente separou a referência pra compartilhar com vocês. Essa estátua tem uma história muito engraçada, que teve um post no Twitter falando que só um homem conseguiria fazer uma estátua com tamanho e detalhe, saca? E aí descobriram que era uma artista chinesa. E esse post, esse Vral, foi fantástico.
E eu adoro essa estátua desde então. Então, bora fazer um estudo de estátua enquanto a gente responde as dúvidas da galera aí. Vamos lá. E aí, o que vocês têm de dúvida? O que tem passado na cabeça de vocês? Conte pra mim. Pode traçar estátua quando o estudo for de pintura? Pode. Tá liberado. Eu mesmo tracei esse aqui. Eu não tive tempo de fazer o sketch de antemão, não. Então Ih, alguém. eu faço traçado. Mas lembra que tem que fazer o estudo sem o traçado também. Só isso. Tem que fazer os estudos de desenho. Que inclusive eu tenho feito. Nossa, eu tenho feito uns estudos de caveira. De caveira. Eu tenho uma caveirinha mesmo, que eu fiz impressão 3D dela. E eu tava tentando desenhar aquilo de observação e foi um desastre. Eu vou pintar mais, eu vou desenhar mais até ela começar a sair mais certinha. Mas os primeiros estudos foram uma tragédia. Então tem que fazer os estudos de observação também. Sula, Oi. eu estou na produção de um mangá e queria saber se Nice. você tem alguma dica sobre. Olha, muito aberta a pergunta. Se quiser refazer a pergunta com uma dica um pouquinho mais específica, pode falar, porque, tipo, tem que falar de tudo quando vai fazer o mangá. Tem que falar do roteiro, tem que falar da pré-produção, tem que falar do thumbnail, tem que falar de quadrinização da página, tem que falar de storytelling. Então fica uma dúvida um pouco aberta. Se quiser repetir a pergunta com a dúvida um pouquinho mais específica, me ajuda. Fazer quadrinho é Hum, uma arte. Muito respeito pelo uhum. pessoal que faz quadrinho. Sula, falando em referência, tem um jeito bom de achar referência para expressões? Já pensei em usar o rosto de atores em cenas dramáticas e em filmes, mas acabo levando muito tempo para achar as cenas certas. Tem alguns jeitos bons. Expressão é uma coisa que vale muito a pena você fazer, sabe? Você produzir sua própria referência. Porque expressão é uma coisa muito específica. Mas hoje em dia, aquelas contas que postam referência para o pessoal usar, aquelas contas de estoque que a gente chama, né? Normalmente essas contas têm uma tabela de expressões para praticar. Então, a Senshi Stock, que hoje em dia é a Dorca Stock, né? A Dorca Stock, aquele Pose Archives, todo esse pessoal tem uns posts com tabela de expressão. O Pose Space também tem, com tabela de expressão pra gente estudar. Então procura por Expression Sheet, sabe? Tabela de expressões em inglês. Que vocês vão achar essas tabelas com as referências que o pessoal produz para vocês, que ajuda bastante, viu? E eu acho que é muito tipo assim, passou por uma imagem maneira, salva. Exato. Vai saber quando é que tu vai passar por ela de novo, se tu vai lembrar como tu acha. Desenvolver o hábito de salvar imagens interessantes é muito legal, sabe? Eu não dou like indiscriminadamente no meu ArtStation, porque o meu ArtStation é um dos lugares que eu uso para procurar referência. Então todas as imagens que eu tenho salva lá são referências de algum jeito, sabe? Então se vocês quiserem olhar meus likes no ArtStation, tem referências salvas lá por causa disso. Pinterest também ajuda bastante. O problema do Pinterest é que o Pinterest é um buraco de pesquisa. Você entra lá, você não vai sair nunca. Então eu prefiro salvar fisicamente o arquivo mesmo. Sabe? Quando eu tô no PC, eu salvo o JPEG. E aí eu fico com o desktop todo bagunçado e vocês me zoam. Tem uns tonzinhos mais quentes aqui que eu vou tentar pegar. Eu tô trabalhando com uma cor só por enquanto. Eu vou ver se eu consigo pegar esses tons mais quentes que tem na massa da estátua. Vamos ver se a gente consegue fazer essa de variaçãozinha.
Botar o pergunta no final da pergunta é. É novo. Esse é novo. Olha, cada uma. É só a live ser livre que vocês se enlouquecem, né, seus safados? E Pelo aí, amor de Deus. pergunta? Bora. O que mais? Vamos que tem muitas. Sula. Quando se estuda desenho, existe um passo a passo ou pode fazer algo que se adapte melhor para si? Então, olha só. Quando você está estudando desenho, quando você está estudando desenho de observação, você está fazendo algumas coisas. Você está praticando observar, você está praticando desenvolver a sensibilidade de enxergar o que você está vendo, enxergar ângulos, enxergar comprimentos, enxergar proporções, né? E você também, quando você está executando o desenho, você está praticando a sua estrutura do desenho. Sabe quando a gente começa o desenho, que a gente faz uma estruturinha, a gente faz ou um círculo ou um pré-crânio ali para a gente fazer o início do desenho? Aquilo é uma estrutura de desenho. E você está praticando para essa estrutura de desenho dar certo. Então, o que eu gosto de fazer é praticar do jeito que eu vou desenhar. Faz sentido isso? Eu vou tentar. Uma das coisas que aconteceu quando eu estava começando a desenhar é que eu desenhava de um jeito de referência e desenhava de outro jeito quando eu ia fazer de imaginação. E eu percebi que se eu começasse a desenhar do mesmo jeito para as duas coisas, eu ia ter resultados muito melhores. Porque eu estava praticando, eu estava realmente, quando eu estava fazendo desenho de observação, eu estava melhorando a forma como eu desenho a minha estrutura. E aí, usando essa experiência agora de como eu estou desenhando essa estrutura, eu começava a desenhar de imaginação melhor. Então, eu comecei a desenhar do mesmo jeito para as duas coisas. E aí o resultado começou a aparecer. Faz sentido isso? Então, o que eu recomendo é isso. Você desenvolver um jeito que é confortável para você desenhar e usar esse método para desenhar as duas coisas. Desenhar tanto de imaginação quanto de referência. Você vai ter coisas específicas nas duas disciplinas. Você tem desafios específicos para cada um dos lados. Mas tentar desenhar do mesmo jeito vai ajudar você a entender o processo de produção dessa peça, o processo de produção de um desenho. Espero que isso tenha feito sentido. Talvez tenha ficado um pouquinho abstrato. Posso passar a próxima? Pode passar a próxima. Vamos lá. Sula. Como você resolve o problema de começar uma arte, fazer o esboço e tudo, só que desanimar no meio por fim e não finalizar? Quando você começa a trabalhar, não finalizar a peça não é uma opção. Você aprende a finalizar a peça na marra. Quando a gente está fazendo peça pessoal, é mais fácil a gente achar que a peça não está ficando tudo isso, eu não vou terminar ela. Mas quando você estiver trabalhando, você tá com o thumbnail aprovado, você tá com o sketch aprovado, não tem muito para onde escapar, você vai ter que finalizar essa peça. Então, você acaba praticando finalizar peças que você acha que não tá ficando muito boa, porque tá tudo aprovado e o cliente espera a peça finalizada no final do mês, no final da semana. Então você tem que terminar, não é uma opção. Dito isso, né? Você não precisa esperar estar trabalhando para começar a ter essa disciplina de terminar as coisas. Quando a gente está começando, a gente tem essa expectativa que toda vez que a gente termina uma peça, a nossa próxima peça seja sempre a nossa melhor peça. E isso guia a gente durante muito tempo. Isso deixa a gente muito animado para produzir durante muito tempo, porque toda vez que você está conseguindo terminar uma coisa nova, ela está muito melhor do que a sua anterior. Só que vai ter um momento que isso vai estabilizar. Vai ter um momento em que isso não vai mais acontecer. E nisso que isso não estiver acontecendo mais, você ainda tem que ter a disciplina para terminar as coisas, porque você ainda precisa do feedback, você ainda precisa da experiência de terminar a peça. Então a gente precisa aprender a terminar as coisas, mesmo que a gente não esteja apaixonado por elas. É uma coisa importante. Aprender a finalizar, aprender a terminar as coisas mesmo. Porque, sim, eu vou dizer para você que estudar a estrutura é muito importante. Estudar o início, estudar thumbnail é extremamente importante. Você ter um início sólido para uma peça é extremamente importante.
mas muitas vezes eu pego portfólios que eu sinto que o pessoal tem dificuldade de finalizar as coisas porque finalizou pouca coisa. Não sabe detalhar, não sabe polir um render, não sabe até onde que dá pra puxar a finalização de uma peça, porque vocês nunca terminam nada. Então bora terminar as coisas. E toma esse puxão de orelha. Vocês nunca terminam nada. Isso foi bem coletivo. Eu sei que esse lance de não terminar nada é super comum e ele é super disseminado. Muita gente tem esse problema. Então vamos começar a terminar as coisas, sabe? Praticar finalizar também é uma coisa que a gente precisa fazer. Praticar esse renderzinho final, esses acabamentos de peça. Mesmo que a peça não fique espetacular, não fique exatamente do jeito que você imaginou, vamos começar a praticar, dar essa finalizadinha. Foi uma. Como é que é? Uma chicotadinha de leve. Foi com amor, foi com amor. Sula, boa noite. Boa noite. Estava desempregado e agora estou trabalhando sem folga. Não é trabalho com arte. Uhum. Com 1 hora livre por dia. E que eu uso para passar um tempo com a minha família. Uhum. Não tô achando energia para continuar montando o portfólio. Que dica você tem para esses. Que dica você tem para aqueles que trabalham como camelos? Ai, meu Deus. Pois é. Primeiro, parabéns pelo trabalho novo. E espero que esteja sendo bom para você. Segundo, olha só, quando eu comecei a trabalhar com publicidade, eu estava trabalhando com arte, então não se aplica 100%, mas na minha experiência, isso é muito pessoal, tá? Isso não vai ser uma experiência universal, mas é uma experiência pessoal mesmo. Quando eu comecei a trabalhar com arte, os primeiros 2 anos, eu chegava em casa e eu não tinha ânimo pra fazer nada. Sabe, eu não tinha tempo, eu não tinha ânimo, eu não tinha energia. Eu saía de casa às 7 da manhã e voltava pra casa às 7 da noite. Então literalmente, os primeiros 2 anos eu não tinha energia pra fazer nada. Então foram 2 anos que eu não estudei, que eu não pratiquei, que eu não fiz nada. Com o tempo, eu fui encontrando o meu espaço, eu fui encontrando o tempo eu fui encontrando a energia pra voltar a fazer esse tipo de coisa. O que eu recomendo pra você não é uma questão de tipo, eu só tenho essa 1 hora livre, vou gastar toda ela com arte. Não faz isso. Começa pequenininho, sabe? Começa tipo, vou gastar 20 minutinhos com arte só. Outra dica que eu sei que o pessoal gosta muito lá na gringa se você tá ocupado com o trabalho, começar a acordar mais cedo. Em vez de você acordar às 6 da manhã, acordar às 5 e passar 1 hora trabalhando com arte. Mas isso é puxado de fazer, sabe? Se a gente tá trabalhando igual um camelo, provavelmente não vai rolar. Mas é uma das dicas que eu já ouvi darem por aí, sabe? Mas o que eu vou recomendar pra você é vai com calma, toma seu tempo, não precisa correr com isso. E não precisa gastar todo o seu tempo livre com arte também. Qualquer 20 minutinhos que você conseguir investir já é espetacular, sabe? Eu fiz muito estudo de 20 minutos, meia hora. Nossa senhora. Acho que espera, né, estabilizar o Espere cansaço. estabilizar. Exato. Sem pressa. Uma hora o cansaço vira padrão, tu aprende. Você aprende a lidar com ele. Que horror dizer isso, né? Coisa boa. Capitalismo. Mas não é gentil, não é sutil, mas é verdade, sabe? A gente aprende a lidar com a estafa. Passar pra próxima aqui. Bora. Sula. Quais livros você recomenda para treinar estrutura de cenários? Estrutura de cenários. Tá, tem alguns livros. Tem aquele livro, inclusive esse livro, se eu não me engano, ele tem versão em português, que é o Perspectiva Fácil. É Perspective Made Easy. Que ele é muito bom para começar a perspectiva. Tem 2 livros em inglês que eles são clássicos, que é o livro do Scott Robertson, do How to Draw, Como Desenhar, do Scott Robertson, que ele é muito bom em questão de perspectiva. E tem, para estruturar o cenário em si mesmo, tem o Framed Perspective, do Mateu Mestre, que é muito bom também, só que são 2 livros em inglês. Então, entre esses 3 livros, eu acho que você tá bem coberto na questão de cenário e perspectiva. O que eu recomendo, na verdade, para cenário hoje em dia, tem alguns artistas que fazem estudo que fazem cursos, né,
de cenário e são artistas fantásticos com essa parte. Deixa eu catar um link para vocês aqui, rapidão. Tem uma artista no Twitter chamada Javi Cosso. Deixa eu botar o link dela aqui. É essa moça. Vou jogar o link dela no chat para vocês. A Javi tá lançando um curso de cenário e vocês vão ver aí pelo tweet pinado como é que o trabalho dela de cenário é fantástico, tá? Então a Javi já é um excelente lugar para começar. E a outra artista que eu recomendo é a Djamila Knopf. Ela tem um curso no Schoolism. Vou botar só o nome dela aí no chat. Não, vou botar o URL do site dela para vocês, ó. Ela também tem um curso de como estruturar a ilustração em cenário no Schoolism. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, fica a recomendação. E o Perspectiva Fácil tem versão em português, e se eu não me engano, não é um livro caro. Eu espero que agora o Yukito pare de gritar. Tá, ô, gente, ó, essa foi a última pergunta do chat, tá? Pelo amor de Deus. Obrigada, Me dá um obrigada tempinho. pelo sub. Tá, ó, a pergunta do Marcelo foi a última pergunta de hoje, por enquanto. Por enquanto. Aguenta aí que a gente vai responder um monte de pergunta. Vamos nós. Deixa eu pinar minha mensagem. Pronto, tá. Porque já tem, tipo, 20 perguntas na fila. Caraca. Bora. Sula, amo suas lives. Como desenhar o rosto de forma prática e que fique bonito no semi-realismo? Olha, prática e referência. Todo mundo que eu conheço que trabalha com semi-realismo trabalha com referência de algum jeito. Não tem muito como escapar. Parem de tentar fazer rosto de imaginação. Usem referência. Principalmente o pessoal que quer trabalhar com semi-realismo. Não precisa ser uma referência direta, mas abre umas fotos aí do lado, abre umas pinturas aí do lado para vocês terem uma noção melhor do que vocês estão tentando trabalhar com. Que vai ajudar bastante. Então é prática e referência, não tem muito segredo. Pode ir fundo nessas duas dicas, sabe? Outra coisa, não tenha medo de produzir sua própria referência. Pega a lanterna do celular da irmã, do irmão, do primo, usa para fazer a iluminação e tira foto com outro celular. Vai ajudar bastante. Então, O abajur da avó. abajur da avó também funciona, entendeu? É um meio se vira nos 30, mas é uma coisa que vale a pena bater na tecla. Produz a sua referência. Produz a referência de iluminação, produz a referência de ângulo. E aí usa outras referências de rosto para vocês completarem o desenho de vocês. Vai ajudar demais. Então, aparentemente o tema hoje é referência mesmo. Vamos lá. Tem muitas perguntas. Boa noite, Sula. Eu andava muito desgostoso com a minha pintura, mas percebi que acho que também me incomoda são os traços estarem parecidos demais. Qual a melhor maneira de fazer pesquisa e estudo de diferentes traços de rosto e corpo? Referência. Referência. Referência boa, referência diversa. Vai atrás de desenhar pessoas de outras etnias. Vai atrás de desenhar pessoas diferentes. Não desenha só gente nova, bonitinha. Desenha gente velha. Desenha gente gorda. Desenha gente magra. Desenha outras pessoas. Desenha mais. Desenha com mais variedade, que vai ajudar muito a informar o que você está fazendo. Cada desenho, ele é um desafio de você representar o que você está vendo. Então, se você pegar algumas coisas, se você pegar um rosto mais velho, por exemplo, uma pessoa que tem um pouco mais de ruga, vocês vão ver o quanto mais de informação que vocês têm para trabalhar. Dá um desenho muito interessante, é uma experiência de desenhar muito interessante. Então, se vocês estão frustrados que está ficando tudo muito igual, pode ser a referência muito parecida. Pode ser realmente essa coisa do tô usando sempre o mesmo estilo de referência. Tipo, o pessoal gosta muito de splash da Riot. Os splash da Riot são fantásticos. Mas eles não são o ápice para você desenhar rosto feminino, por exemplo. O rosto feminino costuma ser padrãozinho, costuma ser meio sem expressão para ela ficar bonitinha. Então nunca, por exemplo, marca essa dobrinha da bochecha, sabe? E, cara, faz diferença. Aprender a desenhar isso é massa, sabe? Então, sair um pouquinho das referências que você está acostumado e começar a buscar referências diversas. Não só referência de foto, como referência de
de outros tipos de ilustração também. Por exemplo, se vocês querem desenhar rosto bem, se vocês querem desenhar sorrisos bem, tem um artista chamado Gil Elvegren. Deixa eu botar o nome dele no chat. Obrigado. O Gil Elvegren é um cara que fazia pin-up na década de 60 e ele desenha uns sorrisos maravilhosos. Então, quer desenhar uns sorrisos bons, vai atrás das coisas do Gil Elvegren, mas ele também só faz menina bonitinha, menina padrãozinho, sabe? Então, vamos atrás de outros artistas para fazer outros tipos de referência. Faz sentido? Sair um pouquinho da nossa bolha e começar a diversificar. Não só na parte da referência foto, como na parte da referência ilustração. Vai ajudar bastante. Referência, exato. Saiam da zona de conforto. Oi. A pessoa do mangá. Especificando, é que eu já tenho o roteiro e tal, mas estou preso em como fazer o desenho, pois fico meio receoso em fazer e ficar igual a outros. E não poder mostrar que eu posso ter meu próprio estilo. Nossa, não, fica tranquilo, só vai produzir. Olha só. Honestamente, o primeiro nunca vai ser bom, tá? Exato. Acostuma com a ideia que o primeiro você vai receber muito feedback. O primeiro você vai cometer vários erros. E tá tudo bem. E vai passar pelo primeiro logo, sabe? Vai produzir isso, só vai produzir. Faz como você acha que é, porque as dificuldades no meio do caminho vão te ensinar o que você tá procurando. Ela vai te ensinar... Olha só, deixa eu falar uma historinha paralela aqui. Quando o pessoal chega na mentoria, eu normalmente boto as pessoas para fazer uma ilustração passando pelo processo de thumbnail a primeira vez. E se a pessoa não está acostumada a fazer thumbnail, a primeira vez que a pessoa faz thumbnail, o thumbnail parece um passo desnecessário. Ele parece perda de tempo. Então o pessoal sempre faz meio jogado. E aí, na hora que a gente começa a produzir a ilustração, a pessoa começa a perceber que, nossa, eu podia ter resolvido isso aqui melhor no thumbnail. E eu preciso que vocês tenham essa experiência, exatamente essa experiência de eu podia ter resolvido isso melhor no thumbnail, para vocês começarem a entender para que serve o thumbnail. O thumbnail é uma ferramenta e ele tem um uso bem específico, sabe? E se você começar a entender para que serve o planejamento, para que você está planejando isso antes de produzir, você vai ter uma noção muito melhor do que você pode fazer com essa ferramenta. Então a mesma coisa com o mangá. Você vai precisar passar pelas primeiras dificuldades para entender que tipo de coisa você precisa planejar, que tipo de coisa que você pode se preparar melhor para a próxima vez. Sacou? Então, não preocupa muito em esse ser o mangá que você vai produzir. Esse é o primeiro que você está fazendo. Vamos começar, vamos sentar e produzir, vamos passar por essas dificuldades para a gente começar a produzir mais e melhor. Se você estiver fazendo um projeto tipo um webtoon, que é um quadrinho que vai ficar muito tempo online, o pessoal que é leitor gosta de ver a evolução do artista ao longo do processo. Então também não tenha medo de sentar e produzir e deixar o seu estilo aparecer no meio do caminho. Isso é parte do que entretém o público. Então, bora fazer. Tenta tirar um pouco dessas barreiras mentais, dessa expectativa da frente. Vamos sentar e produzir que você só tem a aprender e a melhorar com isso. Certo? Bora! Olá, boa noite. Queria saber se é bom comprar display da XP Pen pelo site deles e se as displays são boas. Queria saber também se é bom pegar uma pequena e mais acessível ou se pega uma maior, um pouco mais cara, por questão de movimentação do pulso. Tenho medo de pegar a maior porque é desconfortável para eu mexer o braço de um lado ao outro. Olha, a que eu uso aqui é uma 24 polegadas. Ela, pra mim, é o tamanho ideal. Eu mexo bastante o pulso. E eu deixo ela bem de pezinha pra não dar problema de ficar olhando pra baixo, não doer o pescoço. Tá? Eu, pessoalmente, prefiro as maiores. Pra você não ter problema com o pulso, fazer movimentos maiores normalmente é melhor. Tá? Então, se eu vou recomendar, eu sempre vou recomendar as maiorzinhas. Pra mim, hoje em dia, depois que eu experimentei, eu acho que a 16 polegadas é um bom tamanho para começar. Ela não é super pequena e ela já dá para fazer os movimentos com pulso que não vai cansar o seu pulso. Então essa 16 polegadas é uma das que eu tenho que eu gostei bastante do tamanho. Eu acho que ele é um bom meio do caminho, sabe? Que aí você não precisa pegar uma 24 que é caríssima e ela dá um tamanho bom para você começar a produzir. A qualidade dos displays da XP Pen, eu ainda tô devendo o review da Artist Pro 2 que me mandaram.
Eu gostei bastante dela, da parte do hardware, a parte da caneta é muito boa, a parte da responsividade é muito boa, mas é um display muito saturado. Então vocês vão ter que acostumar com quando vocês tirarem a imagem do display, aumentar a saturação da imagem, porque a tendência vai ser pintar tudo mais cinza. Porque o display tem as cores mais estouradas, ele tem as cores mais... Mas esse é o único problema que eu peguei com a tablet, sabe? A calibragem do display. E eu sei que saiu uma atualização de driver que eu não tive tempo de ver ainda, que saiu, que deixou você mexer, configurar mais coisa no display. Então eu quero fazer um vídeo falando a respeito dessas configurações direitinho, mas eu ainda não tive tempo de testar. Mas a parte do hardware, a parte da caneta, a parte da experiência de pintura, fantástico. Pode ir sem medo, sabe? Nós, que mais? Eu tenho uma Ruion 16 e é bem de boa. A 16 é um bom tamanho, né? Eu gostei bastante. Parece uma 4, assim. Ela Entre é tamanho uma de uma 4 e 4. uma 3, assim, é bem Isso. esquisito. Sula, estou na fase de criar o meu próprio estilo e não consigo ter ideia de dica para achar o meu próprio estilo. É essa a pergunta confusa. É Tá, um não, ouroboros. faz sentido. Olha É um só. ouroboros de pergunta. Essa coisa do estilo, ela é meio cretina, tá? Porque é o seguinte, toca música de filme de anos 80. Você não encontra o seu estilo, o estilo encontra você. Pam, pam, pam. O que acontece para você desenvolver estilo dependendo, se for estilo de desenho, vocês vão ter que praticar. Vai ter que desenhar muito até você começar a achar soluções que tá confortável. Estilo de pintura, o que você vai precisar fazer é pintar muito. Pintar e começar a achar soluções que você curte. Começar a achar... Eu vou chamar de cacuete de pintura, sabe? Começar a achar, tipo, toda vez que eu vou fazer o vidro, eu coloco esse brilhinho aqui porque eu acho esse brilhinho bonitinho. E esses vícios, essas decisões acabam virando seu estilo. Elas acabam mostrando como é que você pinta como é que você pensa na hora de pintar. Então, o que vocês precisam fazer é realmente pintar. Vocês precisam produzir. Muito do estilo aparece na hora que você está convertendo o real para a pintura. Sabe? Muito dessas decisões vão aparecer enquanto você estiver estilizando o que você está vendo. Por exemplo, falando a respeito de estilo, eu não gosto de trabalhar com esses estudos que vocês estão vendo a gente fazer aqui com fundo branco. Então, uma das coisas que eu faço é fazer essa mancha no fundo. A mancha ela fica mais ou menos no range tonal do fundo da referência e ela dá esse aspecto de pintura que eu gosto bastante, sabe? Então, é uma das coisas que é meio do meu estilo, fazer esse tipo de ruído no fundo, sabe? E isso aqui veio do hábito de fazer estudo. Faz sentido? Então, não se preocupa muito em desenvolver um estilo. Se preocupa em produzir um pouco mais. Tente produzir coisas diferentes. Eu penso mais em direção de arte do que em estilo. Sabe? Eu vou fazer um negócio mais mangá, eu vou mudar a direção de arte. Eu vou fazer um negócio mais Blizzard, eu mudo a direção de arte de novo. Então a gente navega entre essas opções sem necessariamente ficar limitado a elas. O importante é você ter controle do que você está produzindo. E para ter esse controle, o que a gente precisa ter é experiência pintando, sabe? Então, bora praticar, bora printar mais. Uma coisa que eu sempre lembro é que, tipo assim, tu pode achar que tu não tem um estilo, mas tu tem, tá? Exato. Que eu lembro, A sempre gente vou não lembrar enxerga. do exemplo do ovo. Aham. A Sula pintou um ovo e todo mundo sabia dizer que aquele ovo era o ovo que a Sula pintou. Era a pintura da Sula, exato. E era só um ovo de galinha, gente. Sério, Era só um ovo de galinha, galinha. uma pinturinha 5 minutos, sabe? E quando eu postei, o pessoal, nossa, eu consigo ver que é uma pintura sua de longe. E era só um ovo. Então, a gente tem um estilo, a gente só não enxerga porque a gente só não enxerga, exato. Então, bora produzir mais. Bora produzir até a gente ter mais controle sobre essas coisas, sobre direção de arte, sobre o que a gente está produzindo. Que vocês vão ter resultados mais interessantes. Próxima pergunta. Sula, estou com dificuldade para pintar objetos de cores quentes em cenas noturnas. Como eu uso a questão da luz quente na sombra fria neste contexto? Olha só. Em cena noturna, normalmente a gente está carregando tudo de azul. Então você não vai chegar a entrar com amarelo.
você vai fazer a sua luz mais acinzentada. E a luz mais acinzentada, comparado com a sombra mega azul, vai dar a sensação de luz quente, sacou? Então não precisa passar para o amarelo. O que você vai fazer é que você vai limitar isso no cinza. Mas isso vai ser um desafio à parte mesmo. Eu super recomendo, nesse caso, dar uma olhada em cena de filme para você achar algumas cenas que tenham esse tipo de iluminação para você poder fazer uns estudos, que vai ajudar a explicar o que tá acontecendo, porque é um desafiozinho, sabe? Mas nesse caso, você não vai chegar a passar para nenhum tom quente de verdade. Você vai trabalhar muito com cinzas e azuis. Certo? Bora. Sula, como você controla as bordas dos pincéis com textura sem ficar umas manchas muito loucas? Isso aqui tem alguns bons hábitos pra gente fazer, tá? Uma das coisas é o seguinte. Três pensamentos aqui. Eu sempre uso esse pincel aqui de exemplo porque é o seguinte, ó. A forma como a gente usa o pincel no digital influencia a mancha que o pincel faz. Então, se eu clicar e arrastar, eu faço essa mancha aqui, ó. A gente faz essa mancha, ela tem esse tipo de controle, esse tipo de borda. Se eu pegar esse mesmo pincel e eu, com a mão bem leve, eu fizer pequenos movimentos circulares, eu vou fazer esse tipo de mancha aqui, ó. É o mesmo pincel, as mesmas configurações, eu só tô com a mão mais leve e fazendo um movimento circular, ó. Mesmo pincel. E aí, se eu pegar esse mesmo pincel e eu fizer um movimento que ele é tipo uma... Eu começo com a mão pesada e aí eu faço um movimento rápido pra... Sabe, um movimento rápido pra mão ficar leve. Eu consigo fazer esse tipo de mancha aqui, ó. E esse aqui é pra eu pintar grama. Ó. Então, primeiro, pra você controlar o seu resultado, você precisa conhecer o seu pincel. Segundo, outra coisa que você pode fazer que vai ajudar bastante é quando você estiver pintando, normalmente quando o pessoal começa a pintar, eu vejo o pessoal fazer muito isso aqui, ó. Várias pinceladinhas com um pincel com opacidade que se sobrepõe e ela cria todo esse ruído aqui, ó. Cria toda essa informação aqui no meio da tela. Isso aqui costuma atrapalhar, porque cada uma dessas bordas aqui, ó, agora é uma borda na sua pintura. Então, em vez de você pintar desse jeito, vou pegar o mesmo pincel agora e em vez de eu fazer várias pinceladinhas, eu vou fazer uma pincelada só sem levantar o pincel. Ó, olha como é que eu consegui controlar muito melhor o que tinha de borda dentro da minha pintura. Eu criei muito menos ruído, ó. É só o mesmo pincel, só que em vez de eu fazer várias pinceladas, é uma pincelada só. Então, começar a pensar como que você está fazendo essa pincelada, para você começar a controlar melhor o resultado da pincelada que você está fazendo. E de resto, é começar a alternar entre pincéis que são mais macios e pincéis que são mais durinhos. Então, olha só, esse pincel aqui é um pincel mais macio. Eu gosto bastante do resultado dele, eu uso bastante ele para pintar a pele, ó. Se eu combino esse pincel aqui com um pincel que tem um pouco de ruído, de textura, olha só como é que a mancha fica bonita, ó. Uma das diversões que a gente tem aqui é a pessoa achar que a gente fez o negócio numa pincelada só e na verdade são várias. A gente está compondo essa mancha de forma que ela fique interessante. Parece uma pincelada só no final, mas foram várias pinceladinhas diferentes para criar esse ruído e essa textura. Então, como construir a mancha que você está querendo? Qual o passo a passo para você chegar nela? Então tem que ponderar tudo isso. Como que você está fazendo a pincelada, se você está criando ruído onde não é necessário, e se você está conseguindo controlar esse ruído, essa textura. Que tipo de mancha você quer? Que tipo de pincelada você quer? Como que você chega nesse tipo de mancha? E começar a construir esse workflow aqui para você chegar nesse resultado. Faz sentido? Bora! Eu meu gosto Deus. desse. Peraí que eu tenho que assunto. avisar o Ganso pra fazer recorte. Deixa eu ver quantos minutos. 46. Sula, boa noite. Queria Boa saber noite. como que se estuda formas corretamente. É apenas exercício de observação ou vai além disso? Vai um pouquinho além disso. Tem um site chamado Drawabox. Desenha uma caixa. Ele é em inglês
mas as lições dele são bem facinhas de entender. Você passa no tradutor automático e você vai pegar bastante coisa de boa lá, sabe? E aí, ele vai falar a respeito de como você pode, por exemplo, fazer a caixa. A gente fala, por exemplo, desenhar caixa é fácil. A gente vai vir aqui e a gente vai desenhar uma caixa e, pô, é só uma caixa. Óbvio que ela vai ficar correta. Mas aí você começa a desenhar várias caixas e você começa a ver que, cara, nem sempre essas caixas ficam tão certinhas, não. Ó, essa aqui, por exemplo, vai ficar torta, ó. Então, estudar forma é você ter muito cuidado com suas caixas. É você ter muito cuidado com a perspectiva. Você ter muito cuidado em como que você faz essas transições mais sutis. Eu gosto muito da coisa de estudar forma como sendo a gente tirar essa noção. Quando a gente começa a desenhar, deixa eu explicar isso melhor. Quando a gente começa a desenhar, a gente faz muita coisa de frente. Aí a gente faz de 3/4. E aí a gente faz de lado. E parece que só existe isso. E estudar forma é entender que existe 1 milhão de variações entre cada uma dessas etapas. Entre cada um desses meios aqui. Então você começar a desenhar a forma mais sutil. Começar a desenhar as perspectivas mais complicadinhas. Ó. Mais sutilzinhas. Começar a entender ponto de fuga. Começar a entender como que a perspectiva... Opa, pera. Aqui, isso. Começar a entender como que a perspectiva influencia na sua caixinha. Se a sua perspectiva tá coerente, se a caixa tá dando a sensação que é uma caixa, ou se ela tá com uma sensação que ela tá distorcida. Então, é mais do que um exercício de desenho, é um exercício de observação. Você começar a prestar atenção no que você tá produzindo e se essa produção tá correta. Não sei se existe uma forma correta. De novo, o que a gente tá fazendo quando a gente estuda desenho é aprendendo a enxergar. E esse aprender a enxergar é muito sacana. Ele é muito pegadinha, sabe? Então você tem que estar muito atento na hora que você estiver observando. Você consegue identificar uma caixa ruim? Essa é uma das primeiras perguntas que você tem que responder no desenho de forma. Caixa que não tá seguindo a perspectiva, sabe? Passar para a próxima aqui. Bora. Sula, gostaria de saber como respeitar a luz e sombra na superfície rígida como uma superfície de estátua. Olha, normalmente usar referência. Não tem muito macete, não. Segue a referência e lembra, existe uma máxima, existe um pensamento que ele vai ajudar aqui, ó. Toda vez que você mudou de tonal, toda vez que você clareou ou você escureceu, é porque você mudou de plano. Você tá esclareando ou escurecendo sem mudar de plano, você tá criando plano onde não existe. Você já viu, às vezes, quando a gente sombreia um rosto e a gente faz essa sombra aqui, ó. Essa sombra perto do nariz aqui, muito profunda, e parece que o rosto da pessoa tá achatada? Eu vou mostrar como é que isso aqui acontece, ó. A gente vem aqui e a gente puxa essa sombra mais aqui, ó. Olha como é que isso aqui achata o rosto da pessoa. Parece que eu criei uma profundidade, parece que eu criei uma concavidade ali. Entendeu? Então, você tem que tomar cuidado em quão escuras as coisas são. Em quão, sabe, o contraste do tonal que você tá fazendo. Vai ter umas coisas que precisam de mais contraste, vai ter umas coisas que precisam de menos e você precisa acertar isso com carinho. Então é muita observação. E lembrar que cada vez que você adicionar um tonal novo, cada vez que você trocar toda vez que você trocar um tom, toda vez que você... meu Deus, peraí. Deixa eu resetar aqui porque essa frase não saiu. Toda vez que você troca de tonalidade, você está trocando de plano. Se você está colocando mais tonalidades do que tem planos, você está fazendo o tal do overmodeling. Você está fazendo mais... você está criando informação onde não tem. Você está aumentando o contraste onde não tem. Faz sentido? Então, é basicamente isso. Eu quero escurecer toda essa região. Falando em escurecer, isso aqui tudo no meu tá muito claro, ó. Então a gente vai pegar e a gente vai escurecer toda essa região aqui.
Lá. Oi. Sobre temperatura. Você disse que o tom na estátua é quente. Nesse caso, até vejo quente mesmo. Mas algumas vezes acho que é quente e você fala que é frio. Como posso melhorar essa percepção? Olha só, eu não acho que essa leitura ela seja 100% precisa. O importante, e isso é uma das coisas que a gente estuda enquanto a gente está pintando, o importante é você tomar uma decisão e você manter essa decisão coerente a partir do momento que você tiver pintando. Se você decidir que vamos supor, o tom da estátua que eu estava comentando que é mais quente era esse aqui, ó. Tem uma área mais quente aqui na referência, ó. Se vocês olharem, tem uma área que tem mais vermelho aqui na referência. Eu não consegui colocar aí no meu, mas na referência, sabe? Aqui também tem umas áreas vermelhas, ó. Que eu preciso começar a trazer pro meu. Eu já mexo com isso. Então eu vou trabalhar mais com as bordas das sombras avermelhadas. E aí eu vou manter isso coerente na estátua inteira. Eu sei que eu tô puxando o quente para todas as beiradas de sombra. E isso vai fazer sentido. Quando você tomar uma decisão, se você olhar aqui e falar, não, Sula, eu não vou trabalhar com isso aqui quente, eu vou trabalhar com a luz fria, mantenha a luz fria na sua pintura inteira que ela vai ficar coerente. Então é mais importante você manter coerente na sua pintura do que a observação estar precisa. Porque vai ter gente que vai discordar de coisas. Sempre vai ter gente que entende o problema, entende o conceito de formas diferentes e vai te dar palavras diferentes. Eu já vi essa coisa do vocabulário, como que você usa a palavra para descrever coisas, variar muito de artista para artista. Então eu já vi discussões de semântica, de tipo, você disse isso e eu entendi isso e era para ser dito terceira coisa e tá todo mundo discutindo o mesmo conceito com palavras diferentes. Faz sentido isso? Então é mais importante você manter a sua pintura coerente do que necessariamente todo mundo concordar com o que tá observando. Deixa eu tentar puxar o tom quente que eu comentei aqui. A gente fazer essa transiçãozinha mais quentinha. Aliás, deixa eu tentar puxar esse plano de baixo do queixo aqui, que ele tá me incomodando, esse plano mais claro do que devia. Fica meio um telefone sem fio de expressões. Fica um telefone sem fio de expressões, exatamente. E assim, ó, como cada artista entende esses conceitos de uma forma muito particular, por mais que a gente tenha algumas palavras que são boas pra gente comunicar, todo mundo sabe o que é saturação, todo mundo sabe o que é tonal, todo mundo sabe o que é forma. Tem algumas coisas mais precisas que você vê que artistas diferentes usam palavras diferentes para isso. Então, eu já vi estudo de arte que propunha discutir primeiro o vocabulário para depois discutir os conceitos, para ter certeza que todo mundo estava entendendo. Pra vocês terem uma ideia do tanto que esse problema é comum. Sula, Oi, tá me ouvindo? Tá bom. tô te ouvindo, pode falar. Sula, tem algumas peças que produzi como teste para vaga em estúdios, com briefing de personagem próprio do estúdio, ou a partir de um concept meu. Pega mal postar isso no portfólio? Tem que pedir permissão. Você não sabe se esses personagens já estão liberados para serem publicados. Às vezes vai ter coisa que você não vai poder produzir, que você não vai poder postar, não. Mas tem muita coisa que eles liberam. Então é só pedir permissão. Tipo, eu gostaria de postar isso aqui no meu portfólio. Tem até algum problema? Só entrar em contato com o pessoal que você fez o teste e pedir permissão, é de boa. Não pega mal fazer esse tipo de pedido. Isso que eu quero dizer. Mas se vocês têm. Se vocês já viram gente que trabalha com filme reclamando de filme cancelado, é porque às vezes o pessoal trabalha 3, 4 anos num filme e o projeto é cancelado e a pessoa tem 3, 4 anos de trabalho que ela não pode mostrar. Porque o filme não foi lançado, então todo o trabalho tá NDA, né? Você não pode botar em público. Então o pessoal que trabalha com isso, quando cancelam um filme, eles se ferram feio. Mas é só pedir permissão, é de boa. Costuma ser bem tranquilo. É só pra ter certeza mesmo que você não tá violando a propriedade intelectual dos outros. Sula, você já assistiu Pobres Criaturas? Assisti ontem e estou impactado com a beleza da direção de arte e a narrativa.
Eu ainda não assisti, mas me falaram que eu vou adorar esse filme. E eu estou curiosíssima. Eu quero ver se eu consigo assistir ele o mais rápido possível. Tem duas coisas que eu preciso assistir. É o Pobres Criaturas, que falaram muito bem, e o Rasbin Hotel, que também falaram que eu vou gostar, sabe? Rasbin Rasbinha é mais Hotel. fácil que rasbinha dá pra ver em casa. Rasbin Hotel dá pra vir em casa. Mas eu preciso de tempo, né? Eu falo, eu preciso de tempo. Sabe o que eu tô fazendo? Olha só, self call out. Eu tô jogando Persona 3. Então é isso. Podem me zoar agora. Isso é importante ter o seu tempo. É importante descansar. Eu sempre bato nessa tecla. Então esses tempos, eles são disputados, esses tempos de descanso. Mas tem uns filmes que eu preciso assistir. Acho obrigação moral e ética assistir esses filmes. Bora no cinema, Sula. Bora no cinema, bora. Fica o Sula, convite lá, vamos. Eu tô indo embora, você tem que viajar, Sula, na Ela tá indo volta. viajar, viu? Por se eu não fui no cinema, a culpa é da Mod, viu? É isso. Ei, vou ter que botar a Monique na jogada. Monique? Monique, É sal. nóis. Sula, como eu posso fazer para pintar escamas? Existe algum meio mais eficiente do que fazer uma por uma? Olha, existem, nem sempre vai funcionar, eles são sempre macetosos. Tem muita gente que gosta de aplicar com Ctrl T, sabe? Mas eu sempre acho que, tipo, aplicar com Ctrl T e ficar bom dá um trabalho do cacete. Tem gente que faz referência em 3D. O que eu gosto de fazer é pegar jeitos em que você pinta várias de uma vez só, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Toda vez que eu tento fazer essa demonstração, ela falha miseravelmente. Então vamos tentar mais uma vez. Só mais uma falhadinha. Só mais uma falhada em público. Só mais uma. Não, esse tom tá horroroso. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Como já diria a musiquinha, green is not a creative color. Esse vídeo é um clássico. Amo de paixão. Olha só. Um dos jeitos que eu gosto de fazer, Color Dodge. Aí eu vou vir aqui e eu vou pintar a iridescência das escamas. Então eu começo com azul. Aí a gente pode passar para um rosa. Aí a gente pode passar pelas corzinhas coloridas. Ó. Deixa eu botar um pouquinho mais de rosa aqui. Mas esse aqui é um dessas demonstrações que eu precisava fazer, precisava planejar para ela dar certo mesmo. Aí o que eu vou fazer é que eu vou pegar aqui na camada do Color Dodge e vou colocar uma máscara. E aí a gente pode vir aqui e começar a desenhar, começar a apagar as escamas, ó. Do brilho, só do brilho. Sula, tu tem uma demonstração disso no Twitter, numa cauda Tenho. de sereia. Eu vou buscar o link. Olha só, agora a gente pode pegar e dar aquela apagadinha marota pra gente fazer as escaminhas mais, ó. Claro, eu tô fazendo as escaminhas quadradinhas aqui, vocês podem fazer esse desenho do jeito que vocês quiserem, do jeito que fizer mais sentido pra vocês. Mas eu normalmente acho mais fácil do que desenhar escama por escama. E costuma dar um resultado que a gente continua trabalhando nele, a gente chega num resultado legal. Então, ó, primeira base, primeiro Color Dodge tá aqui. Bota um layerzinho normal por cima. E agora vem aqui e começa a fazer brilho das escaminhas por conta, ó. Postei o link da demonstração. Obrigado. Então, normalmente é assim que eu faço. Faz sentido isso aqui? Não é fazer uma por uma, mas é quase. Mas funciona. Dá um resultado bom. Só o problema é que a demonstração nunca dá certo é que eu gasto muito tempo fazendo essas escamas. Eu vou gastar. Quando eu vou pintar escama, é bem clássico eu colocar um documentário, eu colocar meus documentários de serial killer e pintar escama durante 2 horas, sabe? Porque não tem muito pra onde escapar. E aí dá pra fazer o desenho da escama direitinho, sabe? Mas o passo a passo é basicamente esse. Faz sentido?
Ô, E aí a Sula, e gente... se usar um brush com Também funciona. efeito de, não, com efeito de camada de bevel emboss? É uma Então, pergunta, tá? Me veio na cabeça agora. não, Eu nunca fiz isso. ele funciona, você só tem que tomar cuidado porque ele vai ter o mesmo problema do Ctrl T. Se você usar, Hum, o problema de usar pincel é que ele vai ficar com cara de carimbo, sabe? E eu não pode gosto crer. muito da aparência de carimbo. Mas é isso aqui, o passo a passo é esse aqui, sabe? Mas infelizmente pintar escama é uma coisa que precisa de tempo, não tem muito como escapar disso não, sabe? Então é aquela coisa, não precisa fazer uma por uma, mas quase. O lance é simplificar o jeito que você vai fazer cada escama. E só fazer as escamas nas transições de luz e sombra, não pintar a escama no negócio todo. Porque quanto mais você vai pintar a escama no negócio todo, mais ele vai parecer 3D, mais vai parecer que você tá perdendo tempo à toa ali, sabe? Bom é que é o tipo de coisa que o detalhe só aparece no brilho, né? Exato. Vamos lá. Sula, depois de tantos anos dando aula, o que você observou que as pessoas mais têm dificuldade e o jeito que elas resolveram? Olha, eu acho que uma das dificuldades que o pessoal tem é absorver o fato de que a gente precisa sentar e pintar. Tem algumas coisas que não tem como você substituir a experiência, sabe? Então, eu vejo muito o pessoal relutar em fazer os exercícios de quantidade. Os exercícios rápidos, os exercícios. Os exercícios que você faz em quantidade mesmo, sabe? Os exercícios de, vou fazer uma pintura de 1 hora. Vou fazer uma pintura de 1 hora todo dia durante 3 meses, sabe? E quando as pessoas finalmente fazem, elas veem a diferença que dá no trabalho delas. Mas eu preciso, muitas vezes, começar a convencer a pessoa de que aquele estudo é necessário. As pessoas não veem o benefício do estudo rápido muitas vezes. Elas querem ficar só no estudo longo. E o estudo longo, ele é bom. Ele vai te ensinar muita coisa. Mas passar pelo início, meio e fim de uma pintura várias vezes te ensina muita coisa também. Então, é uma mistura das duas coisas. Não pode ficar só em um, não pode ficar só em outro. Essa pergunta complementa bem a coisa do finalizar. Como que a gente faz Eu para finalizar os trem. tava pensando nisso. Quem Pois é, gosta do estudo longo, gosta de finalizar. Quem gosta do rápido não sabe finalizar. exatamente. Então mas muitas vezes eu vejo mais relutância em fazer os estudos rápidos que qualquer coisa. É bem aquela coisa assim, ó. Quando você tá assistindo um vídeo tutorial, dá a sensação que você ter assistido o vídeo é o suficiente para você entender o conceito e você não faz o exercício. E muitas vezes você só vai entender o conceito, você só vai entender as dificuldades mesmo depois que você fizer o exercício. Tipo o lance do thumbnail que a gente estava comentando, sabe? Você precisa passar pela dificuldade de ter feito um thumbnail pela metade para entender o que você podia ter feito, resolvido no thumbnail de antemão. Sacou? Então, a minha experiência nisso, em especial, foi uma excelente pergunta. Esse pessoal tendo essa relutância em fazer os estudos rápidos, sabe? Fazer os estudos de senta aqui, desenha 50 cabeças, senta aqui, desenha 50 corpos, senta aqui e faz 10 estudos de filme, sabe? E faz uma diferença absurda quando você começa a fazer esses estudos mais rápidos, esses estudos de quantidade, sabe? Posso passar para a próxima? Pode passar a próxima, vamos lá. Boa noite, Sula. Comecei a estudar recentemente e sou meio leigo no assunto. No que estudo de pintura de estátuas me ajuda se a maior parte dessas estátuas trabalham apenas uma cor? Então, olha só, quando a gente tá desenhando, quando a gente tá pintando, a gente tá pintando algumas coisas ao mesmo tempo. A gente tá pintando forma, né, o volume, e a gente tá pintando a variação de cor que você vê na pele natural das pessoas. Por exemplo, eu sou uma pessoa rosa. Então, a minha bochecha é rosa. O que acontece? Eu tô mentindo? Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você vê a minha bochecha rosa, por exemplo, pode causar confusão de como que você usa o escuro para modelar o que você tá vendo. Então você tá usando estátua para você entender como é que a luz funciona sobre a forma. Estátua, por ser de uma cor só, ela é só forma. Ela é só luz e sombra. Ela não tem variação de cor
ela não vai ter esses problemas das bochechas rosas e da cor do lábio e olheira e todas essas coisas, saca? Quando você tá desenhando uma pessoa viva, você vai ter que lidar com muito mais informação do que só informação de luz e sombra. Então isso aqui é para você entender como que a gente varia o tonal, como que a gente varia luz e sombra para a gente dar a sensação de forma. E aí, em cima disso, você começa a colocar mais informação de cor. Você começa a colocar essas variações de bochecha rosa, de cor do lábio, de cor da olheira, sabe? E aí você começa a entender o que é luz e sombra e o que é variação da cor da pessoa, da cor da pele da pessoa. E essas distinções são importantes pra gente pintar. Não pode rir do meu Jigglypuffismo. Tão fofinho. Sula, quando você começa a pintura e faz o line art, seria melhor pintar por baixo da camada de line art ou por cima da camada de line art? Aí Ainda fico em dúvida porque não sei o que fazer com a line e não tenho coragem coragem ou estudo de pinturas sem line art. Aí está o segredo, capitão. Eu comecei pintando debaixo da linha e agora eu estou pintando em cima da linha. Aqui nas camadas que vocês estão vendo aqui, a line art está pintada de azul. Então eu comecei pintando embaixo para fazer a blocagem e agora eu vou começar a pintar em cima. Eu posso vir aqui e diminuir a opacidade da linha, ó. E começar a pintar por cima e começar a trazer... Vamos pegar o rosto firme aqui pra gente começar a dar definição? E aí a gente pode tirar o line art. Mas ó, agora a gente tá pintando em cima da linha. Vamos lá. Vamos responder essa pergunta à medida que a gente for finalizando aqui. Bora pra próxima. Tá bom. Sula querida, preciso de um conselho seu. Comecei há pouco tempo a arte digital. Para pintar, grayscale é necessária? Sempre vejo artistas de splash e eles usam esse método. No caso, a grayscale é obrigatória para esse tipo de arte ou apenas opcional? Então, a grayscale não é necessária, tá? Mas, quando você está fazendo uma imagem complexa igual uma splash, ela é uma ferramenta muito útil para você planejar a iluminação da sua peça. Então, muitos artistas usam sim o grayscale. Eu não sei se ela é necessário porque eu nunca trabalhei com splash. Se duvidar, eles pedem sim um passo em preto e branco para eles entenderem para onde que vai, onde que você está imaginando a iluminação da peça, sabe? Então eles pedem um passo de sombra e luz. Mas para executar a peça, ele não é obrigatório não. Mas ele ajuda bastante com essa parte da gente começar a planejar o que a gente está vendo. Outra coisa é que nem sempre você precisa desenhar por cima do preto e branco. A gente está discutindo bastante thumbnail, né? Uma das coisas que dá para fazer é fazer iluminação no thumbnail e aí começar a peça do zero com a iluminação planejada numa janela secundária. Você não precisa necessariamente pintar por cima do grayscale. Você pode pintar direto na cor, mas tendo noção de onde que a sua iluminação vai acontecer. Faz sentido isso? Então, o grayscale não é necessário, mas ele é extremamente popular porque ele é uma ferramenta muito boa de você planejar a sua ilustração. Mas definitivamente não é todo mundo que pinta com grayscale, não. Tem uma live de pintura com grayscale se quiser ver, tá no YouTube. Isso. Essa é uma das lives que eu acho que vale a pena a gente refazer com o tempo aí, porque é um assunto bem popular. A thumbnail é o Ito. Boa noite, Sula. Esses últimos meses tem sido uma loucura. Tô no último ano do ensino médio. Ai, é um bebê! Do ensino médio. E o medo de seguir para uma faculdade na área de arte e não conseguir espaço para mim no mercado é gigantesco. Sim. Estou pensando em ir para outra área, enquanto mantenho meus estudos no tempo livre. Gostaria de saber a sua opinião. Suas lives têm sido de grande ajuda. Eu fico feliz. Olha só, eu não sei quão necessária é a faculdade de arte para trabalhar mesmo não, tá? Se você conseguir manter os seus estudos, se você conseguir manter um bom portfólio, você não tem necessidade da faculdade de arte. Inclusive, eu nem sei a formação de muita gente que trabalha na área porque literalmente não é necessário. Então, se você quiser fazer uma outra faculdade que talvez te garanta uma renda para você conseguir
manter a arte por fora até você conseguir fazer a transição para ilustrador, talvez seja um bom plano, sabe? Mas difícil de eu dizer, porque faz muito tempo que eu saí do ensino médio. Faz muito tempo que eu não tenho que passar por essa parte de faculdade. O que eu posso te dizer é que não é necessário faculdade de arte para trabalhar com esse meio, não. Então, talvez seja uma boa mesmo ponderar a faculdade de outra área. Só que fazer faculdade de outra área vai te tomar mais tempo para você começar a trabalhar com arte. Então, essa é a decisão que você precisa tomar, sabe? Quanto que você está disposto de sacrificar desse tempo de você trabalhar com arte? Não é uma decisão fácil. Pode falar, lá, você ia falar alguma coisa? Eu só ia dizer pra não fazerem design. Mas é brincadeira, gente, só porque eu não gostei da minha faculdade, apesar de formado. Eu fiz design, mas eu não me formei. Então Não, isso aqui é bem mais sutil do que isso, Sula. Olha o trogloditismo. Vamos com calma, amizade. Vamos com calma. Sula, tem uma vaga aqui que cai bem na área com a qual eu quero trabalhar. E tenho até o final. Eita! E tem até o final do mês para me candidatar. Porém, preciso atualizar o meu portfólio urgentemente. Uhum. Tem alguma dica de criar pequenos, mas bons projetos em pouco tempo? Diminui o escopo. Nada de tentar criar um universo inteiro dentro de um projeto rápido. E trabalha tem que finalizar, tá? Então trabalha com métodos de finalização eficiente. Não vai mexer com nada com super render, não vai mexer nada com uma ilustração super complicada. Faz alguma coisa que você consiga mostrar o máximo das suas habilidades no menor quantidade de tempo possível. Então diminui o escopo, imagens menos complexas, mas que você consiga mostrar tudo que você precisa mostrar para a vaga que você vai trabalhar. Certo? Então, a dica é principalmente essa: diminui o escopo. Nada de tentar criar o universo da DC em 3 dias. Ah, pera aí que tem um gato querendo entrar, pera aí. Para quem perguntou, eu fiz na URGS. E eu Foram. fiz, hoje em dia é na IF de Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro. Uhum. Foram 6 anos e meio de dor e sofrimento. Não, mentira. Mas no final foi punk. Eu só queria que terminasse. Ainda tô pra ver alguém que terminou a faculdade que não foi desse jeito, só queria que terminasse. A última pergunta aqui. Se pá, vai dar pra pegar mais algumas, mas tem aqui. Sula. Aplicar as mesmas regras de perspectiva no line art fica legal ou depende? Tipo, engrossar a linha mais perto, etc. Fica legal, pode fazer. Fica massa. Você vai ver que vai dar um resultado bem interessante. Você vai ter que tomar algumas liberdades artísticas. Nem sempre tudo vai funcionar 100% dentro da regra. Mas fica bem legal e eu já vi gente tendo um resultado muito bom com esse tipo de coisa. Então pode ir sem medo. Eu acho legal engrossar e afinar também para volumetria. Para volumetria, sim. Deixa eu ver aqui mais uma. Sula. Tenho mais facilidade com desenho tradicional, mas ainda me falta técnica. O que você indicaria para começar a estudar? Acho que as mesmas coisas do digital, né? As mesmas coisas do digital. Gente, tem as partes que a gente não consegue fugir dela, que é fundamento. Sabe? Vai estudar forma, vai estudar perspectiva, vai fazer desenho de observação, sabe? Não tem muito como escapar, não.
Se você seguir o pessoal que faz arte tradicional no YouTube, no Instagram, você vai ver eles falando a mesma coisa. Tem que praticar, tem que fazer várias vezes, tem que trabalhar de referência, tem que estudar fundamento, sabe? Não é muito diferente o tradicional do digital nesse aspecto, não. É bem a mesma coisa. Então, trabalhe de referência. Não tenha medo da perspectiva. A perspectiva não é um bicho de sete cabeças. Tem uma sombra aqui. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Pera aí. Deixa eu passar uma pergunta antiga. Sula, sinto que o posicionamento da orelha no método do Loomis não é muito certeiro. E sempre fico meio incerto com o comprimento do maxilar quando a figura está em 3/4. Você poderia explicar um pouco melhor? Olha só, eu não vou poder fazer a demonstração porque o posicionamento da orelha é uma das coisas que eu tenho dificuldade com, exatamente porque eu dependi muito do método Loomis. Ele definitivamente não é o melhor método. O que eu vou recomendar para você é pegar outros métodos de desenho, tá? Tem alguns outros métodos. Um deles é o método O'Reilly. Deixa eu botar aí no chat. Ai, meu Deus, não sei digitar. O método O'Reilly. Botei o nome dele aí. E a outro que eu recomendo é um cara chamado Michael Hampton, que tem um filme chamado. Tem um livro chamado Figure Drawing, Design and Invention, que é um livro muito bom de anatomia e ele trabalha com um modelo mais caveirinha, mais crânio, sabe? Eu gosto muito do método dele. É o método dele que eu tenho usado mais. O método do Loomis, ele realmente fica devendo com o posicionamento da orelha, principalmente 3/4. Eu tenho tido com frequência problemas com o posicionamento da orelha e do tamanho do maxilar. É exatamente os dois problemas que você comentou. É exatamente por depender muito do método Loomis. Então, deixa eu tentar fazer um progresso nesse meu estudo mesmo, e aí eu volto nessa pergunta e tento responder ela de novo. Porque nesse momento eu mesmo estou tendo dificuldade. Uma das coisas de você trabalhar com o digital é que você pode reposicionar as coisas livremente, né? Então é mais fácil corrigir essas coisas. Mas aí quando eu passei pro tradicional, eu me quebrei inteira. A gente estava inclusive discutindo de fazer fazer o desenho no digital e projetar os desenhos na tela antes de pintar, sabe? Que seria um dos jeitos de lidar com esse problema. Mas eu quero aprender a fazer o desenho direito. Então é por isso que eu tava fazendo as caveiras de pintura de observação, as caveiras de still life. É por causa disso. Então vamos praticar. Sula, Oi. você acha que vale a pena comprar um iPad quando se trata de querer trabalhar com arte? Olha, essa pergunta é muito pessoal. Eu conheço gente que consegue trabalhar no iPad sem problema nenhum. Eu, pessoalmente, não me adaptei. Eu sou muito mais das telas grandes, do computador, Windows, essas coisas todas, sabe? Mas eu sei que isso é uma experiência minha. Tem muita gente que não tem problema trabalhando no iPad. Eu não me adaptei. Então, se você perguntar pra mim, eu não vou recomendar o iPad para trabalho, não. Mas isso é uma coisa minha. Eu sei que dá para trabalhar no iPad sem problema nenhum. Então, leve isso em consideração, sabe? Vai que o iPad é a ferramenta ideal para você e eu tô tirando você do seu caminho, sabe? Tem muito tatuador que trabalha com iPad. Tem muito tatuador que trabalha com iPad. Tem ilustradoras que trabalham com ilustração de fantasy completo no Procreate e fica fantástico, sabe? Só eu que não me adaptei mesmo. Eu me sinto até bobinha de não ter me adaptado, porque eu vejo a galera fazendo Procreate sofrer, sabe? Uma delas é a Yana Shimmer. É uma artista que eu amo de paixão. Ela mudou para iPad de mala e cuia, não volta pro Windows nem se pagarem pra ela, sabe? E ela trabalha com Magic, ela trabalha com Concept, ela trabalha com as ilustrações semi-realistas que são muito legais. O maldito dos Zerones que pinta com o dedo, né? Chorando. Nunca vou aceitar. Nunca vou aceitar, exato. Hashtag sofrendo. Maldito.
Sula, o que você acha do método Charles Bark? Muito bom. Muito técnico. O Charles Barker é muito burocrático, excelente para estudo. Pode fazer sem medo. Tem site size também. Site size é uma loucura. Fanny odeia o iPad. Charles Bagre. Não pode zoar, não pode zoar os grandes mestres. Eu me afoguei, vai tomando. Porra. Tá, falta 10 minutos, Sula. Quer sair numa tangente aí? Eu vou deixar hoje. Ah, tu Não. não quer falar o negócio, aquela pergunta lá que tu ia responder? No negócio do Line? Não sei se tu quer exemplificar Ah, alguma sim, coisa. olha só. Então, olha só o que a gente tá fazendo, galera. É um negócio do line, pintar em cima ou embaixo do line, né? Olha só como é que eu eventualmente vou incorporando a line art na pintura. Agora eu posso tirar e a pintura já segura mais. Mas eu ainda posso. Olha a diferença que faz, ó. O que eu tô fazendo em cima do line. Ó. Então, é só uma questão de continuar pintando. Eu tenho que trabalhar um pouquinho mais os tonzinhos mais claros aqui para segurar um pouquinho melhor. Mas a gente tá quase conseguindo se livrar do line aqui. Vamos lá. Vamos mais um pouquinho. Mas basicamente isso. Eu começo pintando embaixo do line e termino pintando em cima. E eventualmente eu posso só. Eu normalmente não chego a tirar o line, não. Eu acabo só pintando por cima mesmo. E aí o line vai sumindo, sabe? Aqui. Opa, obrigado pelo sub. E aí? Deixa eu tirar mais um pedacinho da line aqui. Acho que aquela parada também de colorir o line e botar ele tipo em multiply, alguma coisa assim, já Isso. ajuda também. Também funciona. Eu tô com esse line aqui em preto e branco. Mas se eu quiser fazer ele sumir, vem aqui, deixa eu pintar ele de laranjinha. Pintar um pouquinho mais escuro que isso. Isso. Ele já integra bem mais na pintura também, ó. Inclusive, no rosto já não sobrou mais nada. Bora. Ainda tem mais uns detalhezinhos que eu quero puxar aqui. Lula, qual é o melhor sushi? Aquele que eu estou comendo. Kaká. Eu adoro sushi, gente. Vocês foram direto. Obrigado pelo sub. Não, fui eu, veio da minha cabeça aqui. Vocês Pensei na foram nossa direto ao janta. ponto. Eu adoro sushi. O que mais? Acho que dá Ela tempo da gente pegar mais uma pergunta. Mais uma ou duas perguntas. Nossa, obrigado pelo sub, gente. E aí? manda Quase não uma recuperei. pergunta. Manda uma pergunta pequenininha, tá, gente? Pelo amor de Deus, não abusa. Por favor. Jesus. Tadeu, já foi duas. Sosseguem. Sosseguem. Ai, ai, ai. Sula, tudo bem? Eu gostaria de saber qual cálculo a Sula usa para definir a quantidade de impressão de prints e artbooks quando vai para o Artiali. Ela ouve as vozes da cabeça dela. Exato, você acha que eu tenho um plano. É dedo no cu e gritaria. Olha só, é muito baseado no que eu já vendi nos anos passados. Mas não tem cálculo, não tem. É sempre sorte, sabe? É sempre uma aposta. Não tem como. Eu gostaria muito de ter mais controle sobre isso, mas não tem. Os artbooks mesmo, eu imprimo a impressão mínima que a gráfica me deixa, que é 500, e aí eu fico com um artbook sobrando para sempre. E os prints, tá? Eu não costumo fazer muito de cada coisa, não. Esse ano, se eu não me engano, essa última CXP eu fiz 20 de cada um, e aí tinha 50 dos mais ou menos e tinha 100 Carlax. Carlax eu sabia que ia vender bem. Então a Carlac vendeu as 100, sabe? De resto, sobrou dos prints de 20, sobrou coisa. Então não é muito realmente é muita aposta, sabe? É baseado no que eu é baseado em mídia social, na resposta que teve em mídia social, baseado no que tá popular no momento e um pouquinho de sorte, sabe? Queria ter uma resposta melhor do que essa, mas eu não sei se tem uma resposta de verdade para esse tipo de coisa, porque é uma loucura definir esse tipo de quantidade, porque olha,
Nunca vi fazer funcionar de verdade. Nunca vi alguém que chegasse com uma formulinha que desse resultado. No geral, no entanto, eu me arrependo de ter impresso menos coisa do que eu devia, sabe? Dessa vez, eu acertei melhor. Eu não precisei fazer reimpressão no meio do caminho. Mas não é incomum não eu ficar sem coisa pra vender no meio do caminho também. Pra vocês verem tanto que eu não sou competente com essas coisas. Sula, cadê tua loja? Ela está fechada nesse momento, porque eu tenho coisa pra enviar que eu não enviei ainda. Ai, 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 ai. O que eu ia falar é que eu tenho vários amigos que vivem de ir em eventos e tudo mais. E mesmo eles não sabem. Porque às vezes uma coisa que bombou muito num evento não vai bombar no outro. Então não adianta nem eles pensarem, a gente fez 50 naquele e vendeu tudo, vamos fazer 75. Aí fica o 75, sabe? Não sai nada. Não dá pra comparar, cada evento é um evento, cada artista é um Exato. artista, é bem zoado, é bem esquisito. Uma vez eu tava conversando com o Gabriel Piccolo sobre isso. E ele tava falando a respeito de que ter um following, os seus seguidores na mídia social serem de outro país, atrapalha demais quando você vai fazer esse tipo de cálculo pra mídia social. Porque você pega o negócio que tá bombando lá fora, mas que não deu nada aqui, aí você imprime um monte, traz pro evento brasileiro e não vende nada. Porque eu tava fazendo sucesso era lá fora, não tava fazendo sucesso aqui, sabe? Então várias coisinhas que atrapalham, que é difícil de você medir. Então, tipo, se o Gabriel Piccolo, que tá fazendo isso há tanto tempo, ainda tem dificuldade de acertar essas quantidades, imagina eu, mero mortal, entendeu? Sula, você acha que vale a pena participar de concursos internacionais? Se os concursos que valem a pena participar são os concursos que não ficam com direito autoral das peças de vocês. Se o concurso fala que eles podem usar toda a imagem que você enviou sem pagar, tipo, você enviou uma imagem e você não ganhou, e os caras ainda podem usar a sua imagem, corre desses concursos. Esses concursos não vale a pena participar. Agora, os concursos que você participa e você ainda detém os direitos da sua imagem, os caras só podem usar se você for ganhador e você teve direito ao prêmio, aí é um concurso muito mais justo. Vale a pena participar, sim. Eu sei que tem alguns concursos de desenho que são. Alguns concursos de ilustração que são bem clássicos, que eu não sei se Brasil pode participar, mas que eu sei que dá uns resultados bem interessantes, tipo o concurso anual do Clip Studio Paint. O Clip Studio todo ano faz um concurso de ilustração. E eles são. É um concurso super bem visado. Eu não sei se a gente pode participar do Brasil, no entanto. Mas é um dos concursos que eu acho que vale a pena participar, que a premiação dele é direitinha, que ele não tira os direitos da sua arte se você não ganhar, sabe? Então, esse tipo de coisa. Mas, de novo, se o concurso fala que pode usar sua arte, independente de você ganhar ou não, corre. Esse pessoal tá só querendo arte de graça. E tem muito Acabou. concurso desse jeito, tem muito concurso que funciona desse jeito. Ah, eu tô me divertindo modelando esse rostinho aqui, tá bonitinho. O beicinho dela tá uma. Ó, mas agora sim, agora a gente completamente tirou a linha do rosto, ó. Então a gente começou pintando por baixo, e aí a gente passa a pintar por cima, e agora não tem mais linha no rosto. Se eu tirar o layer aqui, você vai ver que não vai fazer diferença quase nenhuma, ó. Então, estamos de boa. É só começar a pintar por cima do rosto eventualmente, por cima da linha, que vai fazer diferença. Vamos colocar só o nosso overlayzinho aqui pra gente fazer a nossa transição quentinha? Deixa eu só botar mais uma modelagenzinha aqui embaixo desse nariz, espera aí. Ah, gente, deixa eu aproveitar para falar com vocês que eu acho que nem todo mundo ficou sabendo. É dia 17 e 18, eu vou estar. É dia 17 e 18? Peraí. É 17 Não. e 18. Não é Não? 18, 19? É 18 Não, e é 19. 17 e Não, 18. 17 e 18. Ai, Dia meu Deus! 17. Dia 17 e 18 eu vou estar no Sesc em Sorocaba, num evento gratuito. Vai ter palestra, vai ter workshop e a gente vai estar em vendinha lá. Então, se você é de Sorocaba e região, quiser passar no Sesc para visitar a gente, vai ter um evento de ilustração inteiro lá, chama Encontro Ilustra. Se vocês procurarem no Instagram, vocês encontram o Encontro Ilustra direitinho lá. Tá no meu Instagram também, tá o anúncio lá.
Então, se vocês forem de região... Eu botei o post. Obrigado! Se vocês forem da região e quiserem ir lá visitar, bora! Sula, qual foi o livro de anatomia que tu indicou? O Michael Hampton, Design and Invention. Figure Drawing, Design and Invention. Achou ali? Achou, já era, já foi. Valeu. Nós. Putz, no RS, acho que tu não tem previsão ainda, né? Evento no RS? Uhum. Não. Não, mas eu tenho um outro evento em junho que eu não posso anunciar ainda, mas que eu estou louca pra anunciar. Cheia de segredinho. Sula, tu não vai pro Rio? Acho que ela não ia pro Rio. Tu ia pro Rio? Então, uma das coisas que eu tava tentando fazer é que eu tenho que visitar a mamãe, né? Faz tempo que eu não vou visitar a mamãe. Aí eu ia passar e aproveitar e passar no IF de Campos. Eu não sei se vai rolar. Eu tenho que aceitar as datas direitinho. Mas, se não rolar de eu ir presencialmente, eu vou estar online no evento lá com eles. Então, aguenta, beleza. segura. A Sula tem 2 gatos. Eu tenho 2 gatos. O Zé encrenca e a Mikasa. Que é mais encrenca que o Zé, às vezes. Ela é 100% mais encrenca que o Zé. Ela é muito mimada. Minha princesinha. Princesinha feita de lixo. Gente, acabou. Acabou? Tá na hora? É nóis. Deixa eu... Vamos de gank na Mick? Aham. A Mick tá online. Show. Uhum. Bora falar com ela assim. Perfeito. Eu desliguei a câmera. O que eu fiz com a câmera? Depois eu descubro. A gente volta com a câmera semana que vem. Fs em chat. Gente, ainda bem que morreu só no final. Beijo pra vocês. Até semana que vem. E a gente volta semana que vem. Eu vou ver se eu consigo de novo. Eu vou tentar organizar pra gente decidir o tema antes. Senão, a gente vai fazer o tema na hora mesmo, tá bom? Então, beijo pra vocês, gente. Até semana que vem. Beijo, tchau.